como é que a gente monta um banco de dados similar ao que nós utilizamos no... Treinamento aqui, tchau pra vocês. Oi? Bom, então, a gente vai simular como é que a gente monta o banco de dados similar ao projeto PRODES, né? Então, qual que é meu objetivo mostrando para vocês aqui? Qual que vai ser meu objetivo? Onde eu vou querer chegar com isso? Eu gostaria de apresentar para vocês algumas etapas para que vocês consigam entender, por exemplo, o que, que é fase, o que, que é intérprete, o que, que é usuário, o que, que é modelo conceitual, né? Essas características que o Terra Amazon ele tem. É lógico que para algumas pessoas mais antigas já fizeram esse curso 850 vezes, né? Então, por exemplo, o Gargamel, esse pessoal mais antigo já deve ter visto isso muitas vezes. E então eu convido essas pessoas mais antigas a contribuir também, né? Então, logicamente, é um curso muito reduzido, né? Uma carga horária mais curta. Então, eu vou reproduzir para vocês as etapas de como que chega nesse projeto similar ao nosso. E uma vez que chegar no fim, acho que vocês vão conseguir entender todas as etapas, todos os processos, tudo o que contempla o nosso banco de dados, tá? Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, a qualquer momento, pode me interromper, pode mandar texto, pode falar, não tem problema nenhum, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós trabalhamos com o Terra Amazon. Deixa eu ver se minha tela tá. Beleza, tá aqui. Jô, Oi? rapidola. O Windows R aqui parou de funcionar pra gravar. Windows G. Ah, é o Windows G. Ah, disfarça aí, hein? Bom, então, o Terra Amazon, ele é o nosso SIG, né? É o nosso Sistema de Informações Geográficas. Porém, por trás dele, quem vai estar fazendo todo o gerenciamento do dado é um sistema gerenciador de banco de dados. No nosso caso, o Terra Amazon, ele utiliza por trás, como sistema gerenciador de banco de dados, o Postgres, tá? Eu descobri nessa minha andança aqui nesses últimos dias que a atual versão do Terra Amazon ela não está na sua versão mais estável. Então, atualmente ele está funcionando somente com algumas versões do Postgres e sua extensão espacial, que é o PostGIS, tá? Então, eu aconselho que, caso vocês queiram reproduzir esse banco de dados, vocês utilizem, por favor, a versão 10.2 do banco de dados do Postgres e a versão do PostGIS 2.5.3. Se for a 2.6 não vai, a 3.5 não vai, e eu descobri tentando do mais antigo, do mais novo, perdão, para o mais antigo, até a hora que ele funcionou. Então, ele tá com essas características aí, tá? João, Essa, você pode repetir, por favor? As versões? sim, as versões, eu vou mandar o PowerPoint para vocês depois, tá? Mas a versão do Postgres que está funcionando é a 10.3, perdão, 10.2.1 e a versão do PostGIS é 2.5.3. A versão do Postgres 13 também está funcionando, só que ela não está funcionando tão bem. Então, como a versão 10 ela é mais estável, eu aconselho que utilize a versão 10.2, tá? Tá. O Doug, você conseguiu gravar? Que a Amanda Sim, a gente tá gravando já. Tá, ok. Não, é que a Amanda veio aqui comigo dizer que ela não tá conseguindo, por isso que eu tô perguntando. Bom, ok. Tá gravando. Então, essas são as duas versões do Postgres e PostGIS, tá? Então, o que é o Postgres? O Postgres é o sistema gerenciador de banco de dados e o PostGIS é uma extensão do Postgres que ele vai trabalhar com dados geográficos, tá? João, Oi? você tá compartilhando tela? Não tá aparecendo aqui pra mim. Ah, desculpa, gente. Eu tô pensando que eu tô apresentando a tela. Aqui. Então.
Obrigado, Jefferson. Então, versão 10.2 do Postgres e a versão do PostGIS é 2.5.3, tá? Agora vocês estão vendo bonitinho? Sim, Ah, ok. valeu, João. Só Acho não que tá sem no que- modo apresentação aqui pra gente, tá? Aí foi, beleza. Ok. Então, como é que faz para você Ó, instalar? clica no ocultar, por favor, que tá bem em cima de um negócio. Isso, obrigada. Pronto. Então, como é que faz para você instalar essa extensão espacial, o PostGIS? No momento da instalação do PostGIS, ao final dela, você habilita uma extensão que se chama Stack Builder e ele vai aparecer essa janela para vocês, tá? Pessoal, eu só não estou mostrando para vocês essa etapa de instalação do Postgres porque ela necessita reiniciar o computador. E aí eu perderia essa conexão. Então, só por isso, tá? Antes de você chegar nessa etapa, uma janelinha antes dessa, ele vai perguntar uma senha e o nome do usuário, tá? Então, para fins didáticos, quando eu estiver ali na hora de utilizar essa senha, eu vou mostrar para vocês onde é que eu coloco essa senha. Mas a senha do Postgres é importante que você anote, tá? Porque caso você digite errado, caso você não lembre dela, não tem como recuperar. Você tem que apagar o Postgres, desinstalar o Postgres, limpar todos os registros, e aí sim você tem que instalar de novo para definir novamente essa senha. Não tem como mudar. Então eu aconselho que quando você estiver instalando o Postgres, você anota num banco de num bloco de notas, você anota seu usuário, anota sua senha. Eu acho que, como a gente vai estar fazendo uma reprodução local, ou seja, um banco local, eu acho, inclusive, que você pode até deixar como Postgres. Postgres usuário, Postgres senha, e aí você nunca vai se perder, tá? Eu vou mostrar para vocês a hora que a gente vai usar isso. Assim, falando a primeira vez é meio complicado, mas é bem tranquilo, tá? Então, ok. Eu vou sair aqui do modo de apresentação e agora eu vou fazer a parte prática com vocês, tá? Eu vou passar aqui a apresentação para vocês. Será que dá para transferir pelo Discord? Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu só transferir aqui a apresentação para todo mundo. Só um minuto. Pessoal, vou botar aqui no... Vou botar aqui no canal da equipe, tá? O pessoal do Cerrado tem acesso ao canal da equipe? Então, vou botar no Cerrado também. Botei no Discord do Cerrado também, tá? Então, acredito que todos estão com a apresentação agora, tá? Então, voltando aqui. Beleza? Então tá, pessoal. Eu vou abrir, então, o Terra Amazon. O Terra Amazon na versão 7.3, tá? E vocês estão vendo minha tela novamente? Tá ok? Sim, agora tá. Beleza, ok. Vou sair aqui. Então tá, pessoal. Nós estamos habituados a fazer a conexão a um banco externo, conectar com o banco que nós já baixamos no nosso computador e depois devolver esse banco. No entanto, essas outras ferramentas aqui, elas também têm uma utilidade. No caso, a gente vai trabalhar agora configurando um novo servidor, tá? Então, é nessa opção do canto inferior direito, nós vamos clicar configurando um novo servidor. A interface do Terra Amazon, o explorador de camada,
tem uma interface muito parecida com o que a gente está acostumado a trabalhar. No entanto, a única diferença é que alguns botões de administração e de gerenciamento, agora eles estão liberados, tá? São nesses botões aqui em cima, tanto em administração quanto em gerenciamento, que o banco de dados vai ser criado, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que configurar vai ser o que está por trás de tudo isso, tá? O que vai estar por trás do nosso banco de dados. E nesse caso, o que está por trás é o modelo conceitual. Todo banco de dados tem um modelo conceitual, tá? E aí eu te pergunto, o que é um modelo conceitual? Muitas vezes a gente fica preso a uma nomenclatura, às vezes a gente não consegue entender aquilo. Então, acho que é importante, eu vou trazer essa analogia de uma companhia de turismo. Então, nós temos um turista aqui, no caso, que chega para um atendente e ele começa a perguntar, bom, quais os destinos de voo que você tem? Aí o cara fala, bom, eu vou para Belém, eu vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. Aí, qual o horário? Aí você responde horário. Aí, qual a companhia aérea? Então, assim, o que está acontecendo? Nesse caso, o turista, ele simulando uma situação de banco de dados, o turista seria como se fosse o usuário. Se você não tem uma arquitetura por trás das informações, você vai ter um monte de pergunta e um monte de resposta solta, ok? E a forma mais fácil de você responder todas essas perguntas ao mesmo tempo é como você consegue ver no aeroporto, por exemplo. Você tem todas as perguntas que o usuário fez e todas elas estão disponibilizadas em uma lógica de apresentação, ou seja, de acordo com um modelo conceitual, o conceito desse caso de linhas, né? Perdão, colunas, e cada coluna vai ter uma informação. Então, nesse caso, o modelo conceitual ele vai ditar a forma e a estrutura do nosso banco de dados. Ele vai mostrar como os nossos dados vão ser armazenados. O Terra Amazon, no caso, o Postgres, ele não é diferente. Não só pelo turista, tá? Não, brincadeira. Assim, não só pelo... ele não é diferente porque não só ele vai precisar de uma estrutura por trás e de uma forma de dizer e de ligar todos os arquivos que estão contidos naquele banco de dados, como também o modelo conceitual ele vai ter uma materialização para servir como chave principal para ligar todos os componentes daquele banco de dados. Então, quais são esses componentes? Vão ser os usuários, vão ser os arquivos de saída, vão ser as tarefas, vão ser os projetos internos, né? Porque um projeto maior pode ter várias divisões, tá? Então, tudo isso, tudo que você for fazer dentro de um banco de dados pelo Terra Amazon, que está sendo gerenciado pelo Postgres, ele vai ter um modelo conceitual. E a materialização desse modelo conceitual para a gente é o que nós chamamos de célula, tá? Então, nesse caso, a materialização do modelo conceitual é a célula, tá? Então, vamos fazer... Como é que faz para fazer uma célula? Então, primeiramente, quando você for criar um banco de dados, eu aconselho você adicionar todos os arquivos que você vai precisar na estrutura daquele banco de dados, tá? Então, nesse caso daqui, nós vamos utilizar a Amazônia Legal, tá? Pode ser o Cerrado, pode ser o bioma, pode ser qualquer outro divisória que você queira, tá? Nós vamos utilizar o estado do Pará, nós vamos utilizar uma órbita ponto, tá? Eu selecionei somente uma órbita ponto para ficar mais leve, e o desmatamento anual do estado do Pará, tá? Então, eu adicionei todas essas camadas ao meu banco de dados, tá? E aqui, nesse primeiro momento, é importante mencionar que, embora eu tenha falado que eu adicionei
a um banco de dados, o banco de dados em si, ele ainda não está configurado, tá? Nesse momento, eu só estou visualizando um arquivo vetorial que eu coloquei no meu explorador de camada, tá? Você só vai adicionar o banco de dados em um segundo momento que eu vou mostrar para vocês qual é. Então, vamos lá. Como é que faz para criar a base do nosso banco de dados, que é o modelo conceitual? Então, clique em administração, criar modelo conceitual, tá? Uma vez aberta essa janela, você clica, né, nessa opção que tem o amarelinho na ponta, e essa nova janela vai abrir para vocês. Aqui você vai configurar se esse banco de dados vai ser criado na sua própria máquina ou em um outro servidor. Pode ser uma máquina de qualquer um de vocês, pode ser uma máquina na mesma rede que você está, pode ser uma máquina externa, não tem problema. O importante é que você saiba que quando você estiver trabalhando conectado a uma outra máquina, vamos supor que eu esteja conectando a máquina do Cassiano. A máquina do Cassiano, ela é um Windows, tá? Então é importante que você saiba as características dessa máquina que você está conectando. Então vai ter que fazer uma configuração de acesso por firewall e tudo mais. Então isso quem vai definir toda essa conexão é o próprio servidor. Nesse caso, nós estamos simulando um banco de dados local. Então, para criar um banco de dados local, você deve digitar aqui local host, servidor local. A porta é a porta de conexão ao banco de dados. Por padrão, é 5432. E você define essa conexão por porta no momento que você está instalando o Postgres, tá? Lembra no primeiro momento que eu falei, anote a senha e o usuário do Postgres? Então, aqui eu vou colocar a senha, o usuário, Postgres, e a senha Postgres, tá? Aqui eu estou conectando ao sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, não é nenhum usuário individual ainda, é o usuário do sistema gerenciador de banco de dados. Eu vou criar um nome para esse sistema gerenciador de banco de dados, vou chamar de PRODES. No caso, Amazônia, ok? E aqui você seleciona qual vai ser a estrutura, qual vai ser o cabeçalho, dentre as opções que você tem disponível, para elaborar esse modelo conceitual. Então, eu clicando aqui para baixo, eu vou ter algumas opções, Postgres padrão, um Postgres diferente, duas opções de Postgres, assim, dois cabeçalhos diferentes, mas que não servem para nossa para um banco de dados espacial, e o PostGIS 25 sample, tá? É esse que nós vamos selecionar e vou clicar em aplicar, ok? O que é esse 25 sample? É exatamente isso aqui, pessoal. Quando eu estava instalando o Postgres, e eu selecionei essa opção criar base de dados espaciais, eu selecionei a versão 2.5. Então, 25 seria a versão 2.5 com o cabeçalho espacial do PostGIS, ok? Alguém fez alguma pergunta aqui? João, Thaís. Oi, Thaís. Quando eu cliquei aí nesse template do banco de dados, ele não apareceu nenhuma opção. Será que eu perdi uma parte anterior? Você disse que quando clicou aqui, você... aqui não apareceu nada. Isso. Então, o Postgres, se você não instalou a versão certa, se você não reiniciou o seu computador, e se você não fechou, ele não vai achar esse cabeçalho. Olha só, por exemplo, se agora eu não colocar a senha e o usuário correto, ele nem aparece nada para mim, ó. Eu estou clicando aqui, tá? Não está aparecendo nada. Então, eu aconselho nesse primeiro momento agora, você acompanhar o curso, e depois, se você realmente quiser fazer na sua casa, eu posso fazer com você sem problema. Porque o Postgres, se não tiver essas etapas de reiniciar e tudo mais, ele não vai funcionar, tá? Então, a minha tela ainda está compartilhando aqui? Tá. Tá sim.
Tá, então vou novamente, localhost, porta 5432, postgres, eu não lembro qual que é o nome que eu tinha colocado, mas eu vou botar prods Amazônia. Ok? E aí, olha só, o banco anterior que eu tinha criado, ele já apareceu aqui, tá? Então, não é o caso. Eu quero esse sample 25 e clico aplicar. Ok? Beleza, voltei para a etapa anterior, voltei para a telinha anterior. Então, aqui, eu só configurei a estrutura do banco, não tem absolutamente nada criado. Agora eu vou começar a criar a célula que é a base do nosso modelo conceitual. Nós costumamos a colocar o nome de TA_cell. Por quê? É uma convenção, tá? É uma convenção. Então, essa célula, esse arquivo de célula que nós vamos criar, qual vai ser a projeção dele? No caso, a mesma do nosso banco, que vai ser Sirgas 2000. Selecionei ela. E aqui, a resolução, tá? Por padrão, o nosso banco de dados, ele tem a resolução de 0.25. O que significa essa resolução de 0.25? No caso, a gente está usando uma projeção que ela é por grau. Então, quando nós selecionamos uma resolução de 0.25, nós estamos dizendo para o nosso banco de dados que uma célula vai ter 0.25 grau. Então, o que significa 0.25 grau? Na linha do equador, um grau decimal, ele tem em média 111 quilômetros de extensão. Então, se você dividir esse 111 por 4, esse vai ser o tamanho da sua célula, ok? Por quê? Por 4, por 0,25. Então, se você estivesse usando uma projeção que ela não é baseada em grau, mas ela é baseada em metro, 0,25 seria 0,25 de 1 metro. Então, seria 25 centímetros a sua célula. Então, nesse caso, você teria que mudar a sua resolução, ok? Então, é importante você ter a consciência de como funciona aquela projeção que você está selecionando, ok? Essa vai ser a nossa célula, mas até onde ela vai? Até onde eu vou pedir para o meu banco de dados ficar fazendo um monte de quadradinho de 0,25 grau decimal? Nesse caso, você pode digitar e dizer os limites por x e y, né? Lower left, upper right, né? Que isso significa esses x e y aqui. Mas se você não souber, basta você dizer qual é o limite que você quer através de um shape. Então, nesse caso, você marca essa opção limite camada. Nós queremos que o nosso layer de célula ele tenha o tamanho da Amazônia Legal. Nesse caso, é Amazônia Legal. Esse é o shape. Quando eu seleciono esse shape da Amazônia Legal, ele já automaticamente preenche para mim os limites e pronto. Uma vez que eu selecionei isso, eu clico em OK. E agora eu criei o nosso arquivo de célula, tá? A célula que você tem, que você trabalha no seu, na sua workspace, ela foi feita dessa maneira, tá? Ela respeitou um tamanho mínimo de escala, ela teve uma área de interesse limite, e com base nessas células serão disponibilizados alguns conjuntos de dados para vocês. Então, lembra que eu disse que o modelo conceitual ela é a estrutura do nosso banco de dados? Então, é exatamente isso. Essa estrutura vai dizer, por exemplo, qual vai ser os arquivos que eu devo apresentar para o usuário, né? Então, se o usuário ele selecionou a célula 1, 2, 3, 4, 5, quais são os arquivos contidos dentro daquelas células que eu vou poder baixar para minha máquina? Quais serão as células que eu vou ter que devolver ao servidor
no momento de fazer um check-in. Então, isso tudo, toda essa estrutura, ela está sendo ditada pelo modelo conceitual, que nesse caso são nossas células, ok? Então, em outras palavras, tá? O que a gente está fazendo aqui agora, no modelo hierárquico, dentro do nosso banco de dados, o modelo conceitual, ele é a chave geral de tudo, ok? Ele, dentro desse triângulo de hierarquia, ele vai estar no grau mais elevado, ok? Pessoal, alguma pergunta quanto a célula, a função e quanto à etapa de criação? Alguém quer fazer alguma pergunta? João, Igor, eu estou com uma dúvida, mas acho que é um passo anterior a essa parte. Eu queria saber, em relação a... Você poderia fazer essa célula no PostGIS mesmo, no PostGIS, ou você está usando o Terra Amazon como interface para isso? Você poderia fazer direto no PostGIS? Só para Poderia. Só que você poderia fazer no PostGIS, e depois que você fizer no PostGIS, você tem que fazer uma importação desse dado para o seu banco, tá? E aí você vai ter que manualmente dizer, olha, a minha chave geral de interpretação, a minha chave mestre, no caso, que nós usamos como CellID, né, que foi visualmente criado pela interface gráfica do Terra Amazon, na verdade ela foi criado de maneira analógica, vamos dizer assim, pelo banco de dados, e a tabela é essa daqui. Então, você tem que, por fora, fazer essa ligação. Então, são umas etapinhas meio chatas, assim, e o mais importante de tudo, o Terra Amazon, ele tem um cabeçalho próprio, tá? Quando você cria um dado pelo PostGIS, você tem que adequar aquele cabeçalho da TerraLib. Então, você teria que fazer mais essa etapa, além de indicar quais serão as tabelas, tá? Entendi, mas então já é ajustado mesmo para esse tipo de projeto, né? Assim, para o tipo de utilidade, né? Usar o Terra Amazon tem essa vantagem. Tem, ele é otimizado. Beleza. Vamos dizer assim, otimizado. Voltando aqui. Bom, então, nós criamos o nosso modelo conceitual, as nossas células, e agora, a nossa próxima etapa vai ser a criação do nosso projeto, tá? É importante a gente dizer o que é esse projeto, porque muitas vezes, se a gente jogar no geral, quando a gente fala, qual é o projeto que eu estou trabalhando? É o projeto PRODES, né? O projeto do Terra Amazon, dentro do Terra Amazon, ele, na verdade, ele diz qual é a área que você vai estar trabalhando, tá? Então, dentro daquele modelo conceitual gigante, né? Ou seja, no nosso caso, um grupo de células que recobre toda a Amazônia, qual vai ser a área que a gente vai estar trabalhando, qual vai ser a porção que a gente vai estar trabalhando, e dentro daquela porção, quais serão as células, as tarefas e os usuários que vão ter acesso àqueles dados. Então, o projeto, no caso do Terra Amazon, seria isso, tá? Em outras palavras, quando a gente está fazendo essa etapa de criação de projeto, por exemplo, quando você seleciona um estado. Então, dentro eu não sei como foi estruturado o ano passado, mas teve um momento que o projeto PRODES, ele era dividido por estado, e cada estado você tinha um conjunto de tarefas. Então, nesse momento, nós vamos configurar esse projeto aqui, ok? Então, vamos lá. Como é que faz para criar esse projeto? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir aqui em gerenciamento de projeto e passo a passo de projeto, tá? Então, vamos definir, nesse caso daqui, estou fazendo um projeto genérico chamado PRODES, tá? Poderia ser, por exemplo, estado do Pará, tá? Botei estado aqui, mas só para simplificar, poderia ser Pará. Poderia ser um município, poderia ser o que você quisesse.
inclusive, dentro dessa área que você determinar, você pode definir a escala mínima e a escala máxima, sabe? Lembra quando a gente está trabalhando e que aparece aquela mensagem de você já selecionou o número máximo de células possíveis? Você já tem tantas células selecionadas? É isso aqui, ó. Essa é a etapa. Agora, lembra aquela etapa que você começa a dar zoom, começa a dar zoom, começa a dar zoom e de repente trava para você? É nessa etapa aqui. É a escala de trabalho que você está definindo. Então, dentro desta área, aqui, para esse treinamento, eu vou fazer a área do projeto inteiro, tá? Poderia ser diferente, poderia ter algumas características diferentes para cada área, mas nesse projeto, eu vou definir, deixar as escalas como padrão, ok? O sistema de referência, eu vou deixar o mesmo sistema de referência que nós estamos utilizando para o banco geral, que é o SIGAS, tá? E aqui, nós definimos qual vai ser a área mínima do dado que nós estamos produzindo, tá? Então, a área mínima vai ser hectare 6,25, tá? Pessoal, eu só peço que vocês entendam uma coisa, tá? Isso daqui é a definição metodológica do projeto, tá? No entanto, no projeto que nós trabalhamos, o nosso projeto oficial, essa área mínima não está definida dessa forma, tá? Ela não está definida agora. Por quê? Porque também foi definido pela metodologia interna do projeto, que se o projeto não, se o output, né, se o que a gente criou, se aquele polígono que a gente criou não tiver a área mínima, ele vai ser classificado não como desmatamento, mas como indício, né? Se você configurar essa área mínima nesta etapa agora, você vai impedir que alguns polígonos menores do que essa área mínima sejam criados. E também, por consequência, impediria, nesse caso, de criar o nosso indício. Então, essa área mínima de mapeamento, no caso do nosso banco de dados oficial, ele é feito por um pós-processamento, ok? Mas Ixi, acabou a luz do João? Ixi, a Amanda também saiu. Pode ser a internet. Voltou. alô? Voltou. Oi, João. João, você tá aí? Vocês me escutam? Tô ouvindo, Amanda. A nossa internet acho que deu uma piscada aqui. Acho que a do João vai demorar um pouco mais porque ele conecta no repetidor. Nunca cai a internet, né? Só no dia que não pode. Incrível. O João falou, tô reiniciando e já tô voltando. Vou pegar o cafezinho, né? Tá bom.
Alô? Rapaz, caído, viu? Oi, João. Deu certo? Rapaz, caiu aqui, viu? Eu vou até me amarrar aqui na cadeira. Beleza. Ô, João, só aproveitar aqui rapidinho. A gente vai receber uma visita aqui perto das 3 da tarde. Eu posso te avisar para a gente dar uma pausa? Sim, Aí sim. é bom até dar um cortezinho no meio também. Tá bom? Ok. Eu aviso. Tá. Beleza. Pessoal, vou voltar aqui. Por favor, pessoal, só preciso que vocês confirmem para mim qual foi a última coisa que vocês pegaram aí, por favor? Alô? Oi, você estava falando do limite da área mínima. Tá, eu cheguei a terminar a área mínima ou eu parei na explicação? Tava perto disso. Estava quase terminando a área mínima. Estava falando do que é feito com a área mínima. Quando a gente Ok. Tá bom. Então, só recapitulando brevemente, existe essa definição de área mínima e, no caso, o banco oficial ele não determina essa área mínima porque existem alguns pós-processamentos que, no caso do nosso projeto, eles são necessários. Por quê? Porque nós criamos um outro shape chamado indício, e esse indício não respeita a área mínima de 6.25, ok? João, uma pergunta. E no caso do cerrado, que a área mínima é 1 fixo, Aí, não tem indício, aí já coloca 1 aí no caso. se for definido que sim, sim, tá? Isso daqui você pode botar área mínima 0, não tem problema nenhum. Se você botar área mínima 0, qualquer coisa que você crie, ele vai estar valendo, tá? Tá bom. Quando não quiser definir, aí põe 0. Não tem área mínima. Não tenha, se você quiser que não defina área mínima, não tem problema. E o mesmo vale para escala mínima e escala máxima, tá? Essas definições de escala mínima e escala máxima, ela já tem uma pré-definição aqui, porque é uma coisa que eu sempre falo. O Terra Amazon, ele foi um sistema de informação geográfico, tá? Que ele foi feito do INPE para o INPE, tá? Então ele foi feito a partir do INPE para responder perguntas ou para responder questionamentos dos projetos do INPE. Então, nós estamos há tantos anos reproduzindo o projeto, principalmente o PRODES, o TerraClass e o DETER, que aqui nas definições de fábrica, vamos dizer assim, do software, ele já deixa as configurações padrão, tá? As configurações metodológicas. Isso é editável, mas se você simplesmente não quiser mudar, ele já vai estar configurado, ok? Então, uma vez que eu criei o projeto, eu clico em próximo, ok? E agora, nós estaremos criando a etapa de regras, tá? O que é essa regra? Né? A regra que a gente vai criar agora é uma regra topológica, tá? Essa regra topológica, ela vai ser criada em cima do arquivo de saída, ou seja, em cima do layer que vai receber toda a classificação que a gente criar. Não, na verdade, não toda. Ela vai receber a classificação que a gente criar e a gente pode, inclusive, definir diferentes arquivos, diferentes classes para diferentes layers, tá? Então, lembra, por exemplo, quando a gente está fazendo a classificação do desmatamento, nós temos um arquivo que carrega desmatamento, que carrega nuvem, carrega resíduo, e tem outro arquivo que carrega, por exemplo, não floresta. Tá? Tô dando um exemplo aqui, que carrega hidrografia. Então, existem diferentes arquivos de saída e você define quais classes eles vão receber. E sobre essas classes, nós vamos definir quais são as regras topológicas, tá? Mas aí é importante mencionar o que são essas regras topológicas, tá? A regra topológica, a base dessa regra topológica é exatamente a teoria de conjuntos que existe na matemática, tá? Então, nós vamos trabalhar com, no caso, o conjunto A
ele tem o elemento a parte que é só ele tem uma parte que ele intersecta com B, ele tem uma parte que ele intersecta A com B com C, ele tem uma parte A com C e uma parte B com C. A lógica por trás disso é a mesma coisa, tá? Então, esta topologia, ele vai... A regra topológica que a gente vai definir agora, ele vai definir quais serão as relações daquele polígono com o polígono vizinho a ele, tá? Então, no caso, ao invés da gente chamar de conjunto A, aqui, vamos chamar de desmatamento, tá? E aqui, vamos chamar de desmatamento ano 2. E aqui, desmatamento ano 3. Com base na teoria de conjuntos, se eu aplicar a regra, se eu definir que eu só quero uma área que ele seja tanto o polígono 1, quanto o polígono 2, quanto o polígono 3, a única área possível é essa área do interior. E o mesmo vale para todos os outros polígonos aqui no caso. Nós estamos mais falando de grupos. No entanto, o nosso projeto PRODES, ele não trabalha com esse dado com essa regra topológica de intersecção. Ele trabalha com a regra topológica de diferença, tá? Então, nesse caso aqui, ainda tratando de polígonos, não mais de conjuntos e grupos, né? Se eu tivesse o polígono A e o polígono B e o polígono C fossem a nossa máscara, né? Coisas que nós não queremos mais mapear, que já foram mapeados no passado, quando eu desenhasse esse polígono A daqui, se eu já tiver definido que a regra topológica vai ser uma regra topológica de diferença com B e C, o único resultado vai ser esta porção que está aqui representado somente pela letra A, ok? É meio complicado falar assim de uma maneira unicamente oral, mas quando a gente começa a ver isso espacialmente falando, é muito mais fácil, tá? Para a gente começar a ver isso de maneira espacial, a gente tem que definir qual vai ser o nosso arquivo que vai receber essa regra topológica e que também vai receber as nossas classes. Esse arquivo, para facilitar, eu vou chamar de output, né? Não é assim que a gente costuma chamar? Então, essa nova camada que vai receber os dados, eu vou chamar de output. Note que uma vez que eu botei o nome dessa camada aqui e cliquei no mais, ela começa a permitir de ser selecionada aqui desse lado esquerdo, tá? Então, eu defini uma camada de saída e aqui em operação, essa daqui são as topologias permitidas, né? São as regras topológicas permitidas. Lembra que eu falei que pode ser intersecção? Lembra que eu falei que pode ser diferença? Então, nesse caso, nós vamos selecionar diferença, ok? Diferença. Então, eu quero, para o arquivo de saída que eu chamei de output, que vai ser regido, ou seja, que ele vai ter como identificador base o cell OID, ou seja, o identificador da célula, que é a nossa base do modelo conceitual, ele vai ter a operação de diferença, tá? Que nome eu quero chamar para essa regra? Eu vou chamar de o nome padrão, diferença output, tá? Uma vez João, que eu... Oi? Quando a gente faz o desmatamento 2, que é dentro da nuvem 1, ele é intersecção? É uma intersecção. Ele vai ser uma intersecção da nuvem 1 com o que você fez. Entendeu? Certo. Essa é a diferença. É só isso. Então, para esses casos, a gente utiliza essa situação de intersecção, operação de intersecção. Outra coisa,
Por exemplo, agora vocês têm uma galera que está trabalhando dentro da área do não floresta. Então, existe uma camada chamada não floresta, e essa camada não floresta, ela tem uma operação de intersecção. Então, você só vai conseguir classificar dentro do não floresta. Para a galera que está trabalhando no Terra Class, existe a máscara que o PRODES usa como diferença, ou seja, que ele não quer classificar onde ele já classificou com desmatamento. O Terra Class, ele faz o inverso. Ele usa naquela camada a regra de intersecção, ou seja, ele só vai conseguir classificar dentro da máscara, no caso do Terra Class, tá? Então, essas são algumas diferenças de algumas regras topológicas. O Terra Amazon, ele facilita essa seção de regra topológica, por quê? Porque ele tem como objetivo trabalhar num ambiente multiusuário. Então, se vários usuários já estão trabalhando sobre a mesma regra topológica, você economiza um tempo gigantesco no pós-processamento. Porque todas essas operações de diferença, intersecção, tudo isso é possível fazer num pós-processamento. Mas isso tudo, pensando numa estrutura para a Amazônia inteira, quanto demandaria de pós-processamento? Né? Só para a gente ter noção, no caso da Amazônia Legal, nós temos 229 órbitas ponto. É isso, né? É isso, né, Cassino? Então, imagine você fazer 229 vezes, lógico que você não vai dividir por célula, mas imagine você fazer para uma área gigantesca todo esse processamento. Então, quanto isso demandaria de capacidade computacional, vamos dizer assim, né? Então, eu adicionei uma regra chamada diferença com o próprio layer de saída. No entanto, algumas vezes nós gostaríamos de fazer uma regra com um layer externo, né? Qual que seria esse layer externo, por exemplo? Seria a própria máscara que eu acabei de falar. Você já tem um mapeamento que você importou de outro banco de dados e eu quero que não classifique por cima desse mapeamento, tá? Então, como é que eu faço para adicionar um arquivo externo? Vou fechar aqui por enquanto. Vou em gerenciamento de projeto, seleciono a opção catálogo e agora eu vou adicionar aqui quem que eu quero criar uma regra, seja ela qual for. Então, nesse caso, eu peguei o desmatamento anual do Pará e vou usar ele como máscara também. Então, eu seleciono o arquivo e clico em mais. Uma vez que eu cliquei em mais, esse arquivo que está aqui na minha esquerda, somente para visualização, lembra que eu falei que ele estava trabalhando somente com uma visualização de um shape? Quando eu clico nele e clico no mais, eu estou pegando esse arquivo vetorial e estou transferindo ele, estou importando ele para o meu banco de dados. Tá vendo? Ele criou aqui, public. Eu não sei porquê, mas o Terra Amazon nessa versão, tudo que está dentro do banco de dados, ele está chamando com public. E aí ele está botando o nome do arquivo que eu acabei de importar, tá? É importante dizer que eu só adicionei aqui agora esse arquivo para fins didáticos, tá? Se você fosse trabalhar com um arquivo que você realmente quisesse aplicar uma regra topológica nele, você deveria fazer um cruzamento com o modelo conceitual para que esse arquivo que você queira aplicar uma regra topológica, para que esse arquivo também tenha o identificador base dele. Lembra que eu falei que o modelo conceitual ele vai ser a base de qualquer operação? Então, para você fazer qualquer operação topológica, você vai precisar desse identificador CEL-ID, tá? Então, recapitulando, se você adicionar um arquivo de fora e você quer que ele tenha alguma função, alguma base para alguma regra metodológica, é importante você ter o CEL-ID. Como é um arquivo muito grande, vai demorar um certo tempo para botar esse CEL-ID, eu vou só mencionar e não vou adicionar agora, ok? Então, vou voltar para aquela etapa anterior.
passo a passo de projeto, tá? Voltei para a etapa de criação de regra topológica. Então, recapitulando, a primeira regra era uma regra com base numa nova camada que eu acabei de criar aqui, chamada output. Agora, eu não quero que seja uma camada nova, eu quero que seja uma camada existente. Eu acabei de importar um arquivo chamado desmatamento anual. E aqui eu também vou querer, nesse caso aqui no exemplo, a regra de diferença. E pronto, criei uma regra de diferença, tanto com o desmatamento anual, quanto com o output, tá? A regra está criada. Mas é importante dizer que essa regra não está associada a uma área de atuação, ou seja, a um projeto base. Então, vamos associar, primeiro, aqui, arquivo vai receber essa camada, essa regra topológica, e depois vamos associar essa regra a ele. Então, o projeto que eu quero é o PRODES. Esse projeto ele vai ter a regra que eu chamei lá de... desculpa. O projeto PRODES ele vai ter o output que eu chamei de output. E para esse output, eu quero que ele tenha uma regra de diferença com ele mesmo e uma regra de diferença com essa camada desmatamento anual, ok? Pessoal, olha só, nessa etapa aqui, tá vendo que já tem uma regra chamada output 1? Essa regra daqui, ela já é igual a essa regra daqui. Lembra que eu falei, olha, o projeto do Terra Amazon ele foi feito do INPE para o INPE para responder os projetos do INPE com as características desse projeto? Então, como sempre já tem a regra de diferença, nessas versões mais atuais do Terra Amazon, ele já vem por default com essa opção de diferença com a própria com o próprio output, tá? Tem uma pessoa me mandando uma pergunta mental aqui por telepatia, dizendo, mas João, por que você está fazendo uma regra da camada de saída output? Por que tem uma diferença com o próprio output? Alguém pode me responder, por favor? Por que eu crio uma regra de diferença do output com o próprio output? Algum voluntário? Por favor, alguém? Eu não faço ideia, amigo. Eu tô meio perdida agora, tô tentando. É para não sobrepor, João? Aí, ó, é isso. Se você não tem, exatamente, Igor, se você tem uma regra de diferença do output com uma outra camada, você não vai poder sobrepor sobre aquela camada. Se você tem uma diferença com ela mesma, uma vez que ela já existe naquela área, se você tentar classificar numa porção que já exista aquela informação, ela vai classificar somente a adição. Então, por isso que a gente tem uma regra de diferença com a própria camada que vai receber a classificação, ok? É isso mesmo, Igor. Mas ok, então nós criamos uma camada que vai receber as classes, nós associamos ele a uma área, nesse caso, para facilitar, a gente chamou de PRODES geral, que está contemplando toda a Amazônia, mas poderia ser somente um estado. E agora a gente precisa definir quais são as classes que esse output vai contemplar, tá? Se você ver, já tem algumas classes aqui que ele vai ter como pré-definição. Isso tudo são algumas classes que constantemente são usadas nos nossos projetos e já estão aqui para facilitar, né? Então, vamos supor que eu queira adicionar outras classes. Então, eu posso botar desmatamento, vou botar a coloração amarela. Uma vez que eu definir a classe e definir a cor dela, eu clico aqui nesse maisinho. Criei uma classe, tá? Hidrografia.
Seleciono a cor e adiciono ela. Nuvem. Seleciono a cor e adiciono ela, tá? Você pode criar quantas classes você quiser. Não tem problema, tá? Então, quer dizer que quando você cria um workspace e o workspace está com umas colorações todas bizarras lá, você fala, nossa senhora, quem foi o doido que botou desmatamento branco aqui? Por que ele está branco? Porque nessa etapa de criação de classe, alguém selecionou para que ela seja branco, tá? Como é que eu faço para mudar essa cor? Para quando você importar esse dado, você seleciona a cor que você quiser e clica em atualizar aqui, ó. Somente isso, tá? João, Então, oi? dá para colocar, por exemplo, transparência, tudo que a gente trabalha, ou só cor? Não, ô Cassiano, nesse momento não dá para botar transparência, tá? Ele só, nesse momento, é somente sólido, tá? Mas dá para botar a cor que a gente quer, não precisa ser aquela cor bizarrona, tá? E olha só, é Só importante... joguei. Oi? Só joguei. João, Só joguei, assim. só dá para alterar essas cores durante o desenvolvimento do banco? Ou se, tipo, quando a gente está fazendo já, também está no meio, a gente consegue voltar e mudar essas coisas? Inclusive a área Isso pode mínima, ser... que foi isso no pode começo. ser... Isso tudo pode ser alterado a qualquer momento, tá? Isso tudo pode ser alterado a qualquer momento. É importante dizer que, por exemplo, para o caso de área mínima, especificamente para a área mínima, se você tiver uma área mínima definida como 6 e de repente você passar para a área mínima como 2, tudo que você fizer a partir do momento que você definiu essa nova área mínima, ela vai respeitar somente a área mínima que você... somente a partir daquele momento. Tudo que você fez para trás vai estar com a regra anterior, tá? Então, vamos lá. Se você estivesse classificando ao contrário agora, com área mínima de 1, e de repente você selecionasse a área mínima 6.25, tudo que você fez com a área mínima de 1 não vai ser apagado. Ele vai ser mantido e a partir daqui para frente você vai ter tudo com a área mínima maior que você definiu, tá? Isso tudo pode ser alterado, é só você voltar na etapa que você estava e clicar nessa opção de atualizar. Todos os campos sempre vão ter essa opção de atualizar. Pode ver aí na apresentação que sempre tem essa opção de atualizar, ok? Obrigado, João. E, Cassiano, essa é para você, tá? Então, eu posso, inclusive, ter a mesma classe. Vamos dizer que eu tenho desmatamento, não mais desmatamento padrão, mas desmatamento ano 2005 aqui, tá? Se eu já definir um monte de classe aqui, eu posso definir qual classe eu quiser. Eu só vou, de fato, associar essa classe a esse output a partir do momento que eu marcar a classe aqui e jogar para a direita. Agora que eu joguei para a direita, sim, essa classe output, essa classe nuvem vai estar aparecendo na camada output. Vou fazer o mesmo para a hidrografia, vou fazer o mesmo para esse desmatamento 100 ano. Então, quando eu tentar classificar, estiver criando um polígono lá, e estiver selecionando quais classes eu vou poder classificar, essas serão as classes que eu vou poder selecionar. E aqui, você vai me perguntar, ué, João, mas você criou um desmatamento em 2005 também. Ué, mas se eu não associei ele, ou seja, se eu não passei para a direita, a classe existe, mas ela não está selecionada. Não está selecionável, desculpa. Então, para que a gente usa essa etapa aqui, por exemplo?
Você pode, num banco de dados mais extenso, criar desmatamento ano 1, desmatamento ano 2, desmatamento ano 3, desmatamento ano 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Quando você terminou o desmatamento ano 1, você tira, ou seja, você desassocia o desmatamento ano 1 e você faz uma atualização. Bota o desmatamento ano 2. Dessa forma, você economiza, por exemplo, em tempo criando essa classe depois. Esse foi um exemplo específico meio que para o Cassiano, acho que ele entendeu por que eu quis dizer isso, Entendi, sim. mas o importante é você entender que nesse momento você cria as classes e ela só vai estar disponível para seleção a partir do momento que você mandar para a direita, tá? Ok? Alguma dúvida? Perfeito. Então, uma vez que selecionou todas as classes, clico em concluir e pronto, tá? Eu já tenho o meu projeto. Vamos voltar para a apresentação. Eu já tenho a regra topológica. Tá? Eu já tenho as regras. E agora eu já tenho o output também. Tá? Então, lembra que nós tínhamos o modelo conceitual, que é a base de tudo? Agora nós já temos a área que eu vou poder trabalhar. E dentro daquela área, quais serão as regras? Não está finalizado. Falta ainda uma etapa, e que, por sinal, duas etapas, e uma delas é a mais chatinha, tá? É definição da área de interesse, ok? Então, como é que a gente faz para definir a área de interesse? Então, vamos lá. Agora, para definir a área de interesse, a gente, mais uma vez, vai em gerenciamento de projeto, ok? Já passamos a etapa do projeto, agora a gente vai para o passo a passo de área de interesse, tá? Aqui que é a parte mais chatinha, pessoal. Você tem que primeiro definir qual vai ser o arquivo que você quer que seja a base para sua seleção de área mínima, né? Para seleção de conjunto de área. Alguém abriu o microfone? Opa. João, acho que é uma dúvida besta, mas assim, quando eu defino uma área lá para a criação do modelo conceitual, eu não posso definir essa área já como área de interesse? Pode sim. Você pode, essa área de interesse, por convenção, tá? Nós definimos que a nossa área de interesse é uma órbita ponto. É a área de uma órbita ponto. Desde 1988, quando a gente começou a mapear o PRODES era feito sobre uma imagem, tá? Então, essa imagem, ela respeita o limite de uma órbita ponto, e historicamente isso foi trazido, tá? Não necessariamente quer dizer que você necessariamente tenha que usar a área de interesse, ou seja, aquele conjunto de células, ele tem que respeitar uma órbita ponto. O coordenador do projeto, ele pode, por exemplo, dizer que a partir de agora, ao invés de mapear por órbita ponto, as pessoas vão começar a mapear por município, por exemplo. Então, você, ao invés de selecionar a órbita ponto, você selecionaria o município, tá? E agora, voltando à sua pergunta inicial, quando eu fiz a definição do meu modelo conceitual, eu poderia ter feito um modelo conceitual sobre o que eu quisesse. Só que é importante dizer que essa célula, se ela tiver somente o espaço de uma órbita ponto, tudo que eu fizer para dentro daquela órbita ponto, beleza? Ela vai estar contemplada. Só que tudo que eu fizer fora dela, eu tenho que definir um novo modelo conceitual, com uma nova área, com um novo projeto, com um novo processo. Então, é importante, para que funcione de uma maneira mais otimizada, que o modelo conceitual ela siga aquela lógica da pirâmide invertida, ela seja maior para o menor, senão você vai ter muito retrabalho. Ok? Ficou claro isso? Perfeito, obrigado, João. Então, beleza, voltando aqui para o nosso controle da área de interesse, mais uma vez, a gente vai estar trabalhando com arquivo externo,
tá? Então a gente tem que adicionar ele para que seja selecionável no nosso banco de dados. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu clico no livrinho para abrir catálogo, tá? Vou selecionar o arquivo que eu quero utilizar como base, tá? Geralmente, esse arquivo nos nossos projetos, ele se chama orbita.tm do Landsat. E dentro dele vão ter vão ter 229 diferentes órbitas ponto, e cada órbita ponto pode se repetir uma ou mais vezes, dependendo da quantidade de data que você tiver, tá? Nesse caso, para facilitar, eu só selecionei uma órbita ponto. Então, eu vou selecionar órbita ponto, que vai ser o arquivo que eu quero que seja a minha área de interesse, órbita ponto. Clico no maisinho e ele vai adicionar para o catálogo, tá? É importante, pessoal, por favor, preste atenção, tá? É importante, nesse momento, isso é uma característica chata do Terra Amazon, que você diga qual tipo de arquivo essa órbita ponto vai ser. Então, aqui em tipo, você vai querer um arquivo que seja AOI layer, ou seja, área de interesse, arquivo de área de interesse, ok? AOI layer. E a coluna da célula nada mais é de que qual vai ser a chave de identificação para definir qual vai ser a nossa seleção dentro desse conjunto de área de interesse. Nesse caso, é a órbita ponto, tá? Para aquele exemplo que eu estava dizendo anteriormente, vamos dizer que os coordenadores desejem agora mapear por município. Então, aqui seria um arquivo de municípios, né? E aqui seria, por exemplo, nome do município. E aqui também seria layer de área de interesse. Normal. Só mudaria que a coluna seria outra, tá? É importante, o que eu estou querendo frisar é o seguinte, que essa coluna daqui, ela pode ser qualquer uma que identificar uma determinada área. E essa área pode ser a que melhor represente para você, tá? Para esse projeto aqui, a gente está imitando o PRODES. Então, uma vez que a gente selecionou a coluna de órbita ponto, e uma vez que a gente selecionou o layer da área de interesse, você tem necessariamente que clicar nesse atualizar aqui. Você quer realmente atualizar? Você está atualizando o quê? Essas informações, área de interesse e órbita ponto. Se você não clicar aqui, ela não vai aparecer, tá? Uma vez que você clicou em atualizar, aí sim você clica nesse maisinho e você adiciona como uma camada, tá? Ela deixou de ser somente uma camada aqui e ela agora tem uma cópiazinha, tá vendo aqui, ó, o public? Tudo que tem public, como eu disse anteriormente, ele agora é um arquivo que está contido dentro do banco de dados. Não é só um arquivo que está sendo representado por mim ali na tela, tá? Uma vez que ele está aqui, public e o nome que eu quero, eu clico em fechar. E lembra que não tinha nada aqui? Agora tem uma linha para ser selecionado, tá? Que linha que é essa, João? Nesse caso, lembra que eu falei que eu selecionei uma única órbita ponto? Então, nesse caso, só tem uma única. Cadê? Cadê o campo órbita ponto? Aqui, ó, o último campo. Nesse caso, só tem uma única órbita ponto, que é a 22362, tá? João, se você tivesse importado um arquivo com diversas órbitas ponto, o que estaria aparecendo para mim aqui? Estaria aparecendo todas as órbitas ponto contidas naquele arquivo de órbita ponto, ok? Agora é uma parte importante, tá? Então, eu estou dizendo que eu tenho uma área que vai ser uma área que um usuário vai poder selecionar, né? Uma área de interesse é uma área que um usuário pode selecionar. Só que uma característica dos nossos projetos é que uma área, às vezes, ela tem mais do que uma
data, não tem? Às vezes você tem uma imagem da data X, essa imagem não está boa, você usa a mesma órbita ponto, porém da data Y. Isso tudo você está gerando, quando você estiver criando aquele teu arquivo de saída, você está gerando informação. Você está dizendo qual é a passagem, você está botando um metadado naquele dado, né? Naquele mapeamento. Então, esse é o metadado que você está criando agora. Vamos dizer que para esta órbita ponto aqui, nós estejamos trabalhando somente com uma imagem de hoje, né? Uma imagem do dia 31/5/2022. Cliquei no criar cena. Opa, esqueci de... aqui, ó, identificador de AI, você tem que selecionar qual é o campo que vai definir. Então, nesse caso, é órbita ponto, tá? Não esqueçam de marcar órbita ponto, igual eu fiz. Então, definiu a data que você quer, clica em adicionar. Vamos dizer que tenha mais uma imagem. Então, a mesma órbita ponto, com o mesmo identificador de órbita ponto, ele pode ter uma outra data, que vai ser dia 31/12. Ops, errei aqui. Vai ser dia 31... Nossa, cagou tudo aqui, só um minuto. 31/12/2022. 2021. Não sei porque meu 2 não foi aqui. Mas que seja. Eu posso ter datas diferentes para a mesma órbita ponto, tá? Selecionei, defini a data e cliquei. Em outras palavras, quando você estiver trabalhando no seu projeto oficial, aí, seja o Cerrado, seja a Amazônia, quando você selecionar uma nova tarefa, isso que a gente está fazendo aqui agora, essa área de interesse, nada mais é do que estamos definindo uma tarefa, tá? Uma tarefa pode ter mais do que uma data. Então, no nosso caso, todas as órbitas ponto de toda a Amazônia inteira para gente, ou todo o Cerrado inteiro, já vão estar aqui. No caso, vai variar a chave de órbita ponto, e você pode adicionar uma ou outra data para ela. É por isso que o Fábio, por exemplo, ele não fica adicionando várias datas, porque a mesma órbita ponto pode ter várias datas. Então, ele vai adicionando de uma por uma, ok? Não é fixo isso, tá? É importante que saiba disso. Então, uma vez que você selecionou quais datas vão ter para qual órbita ponto, ou seja, para qual tarefa, você clica em próximo, tá? Então... Opa, tem uma pergunta. João, isso sempre é feito manualmente ou tem alguma forma de automatizar, tipo, para ele ler uma planilha e ele consegue fazer com que isso seja automático? Tem como automatizar, tá? Eu não sei te dizer como é que está sendo feito hoje, mas tem como automatizar. Mas, de qualquer forma, você tem uma fonte de dados, seja elas imagens que alguém costuma alimentar, você roda um script e esse script atualiza essa tarefa, tá? Cassiano, você quer falar alguma coisa? Sim, atualmente o que é feito é que o Fábio lê pela planilha de produção. Então, ele tem um script que ele lê a coluna que tem a data das imagens e gera de forma automática. Por isso que a gente não pode ficar alterando, criando coluna na tabela sem avisar o Fábio, né? Sempre que a gente cria uma coluna e modifica o nome da coluna que tem a data das imagens, a gente tem que avisar ele para ele substituir. Legal, valeu, pessoal. Mas, assim, às vezes eu crio tarefas também. Por exemplo, se é uma tarefa ou outra, eu crio também. Mas se é bastante coisa, aí a gente passa para o Fábio, porque é muito mais rápido para ele rodar de forma automática. Beleza. Voltando aqui. Então, aqui nesse outro passo a passo, nós criamos um IND. Desculpa que a garganta pegou. Nós criamos um projeto que nós chamamos de PRODES, poderia ser um estado. Novamente, estou dando esse exemplo. Nós temos um ID
da cena. E agora esse D, eu vou associar ele ao projeto de cima. Então, no caso, eu só tenho um projeto, eu só tenho uma órbita ponto, selecionei essa órbita ponto deixando ela azul, cliquei no mais e beleza. Agora eu tenho uma órbita ponto para o meu projeto, ok? Cliquei em concluir, beleza. Então, nós criamos a nossa tarefa, tá? Pessoal, mais alguma pergunta quanto à tarefa? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Uma vez que a gente criou a nossa tarefa, uma vez que a gente criou o nosso projeto, invertendo a ordem, logicamente, a gente criou nossa regra topológica, que está associado a um output, né? Falta a gente dizer quem é que vai ter acesso a tudo isso que eu acabei de criar, tá? Então, a última etapa que falta para a gente criar o nosso banco de dados é a definição do usuário, tá? Então, eu vou em gerenciamento de projeto, eu clico em usuário, aqui, e agora eu posso criar todos os usuários, tá? Esse é um banco de dados local, ok? Então, nesse caso, eu não preciso criar um banco de dados, um usuário que tenha diferentes privilégios, tá? Quais são esses privilégios que eu estou falando? Existem 3 privilégios possíveis quando se está criando um banco através da interface do banco do Terra Amazon, tá? O primeiro privilégio é o privilégio mais simples que tem, que é o operador. O operador, ele só vai conseguir criar um mapeamento, né? Ele não vai ter nenhum acesso a opções de processamento, ele não vai ter acesso a nenhuma opção de administração e ele também não vai ter nenhum acesso a ferramentas administrativas, tá? Vou dar um exemplo. O João, ele vai ser simplesmente um operador. Então, o usuário João, cliquei aqui e adicionei o João, tá? Vocês viram que eu não cliquei em nenhuma opção aqui desse grupo, dessa lista de privilégios aqui? Eu não cliquei em nenhum tipo de privilégio porque o usuário João, ele é simplesmente operador, que é a menor opção possível. Então, não preciso mudar nada. Mas se eu resolver, por exemplo, criar um auditor, o auditor, ele já tem, vamos supor que nesse projeto, o auditor ele já vai poder mexer em alguns tipos de opção relacionados a, por exemplo, controle de usuários, quais células estão selecionadas ou não. É importante que o auditor tenha essa opção. Ele vai poder adicionar algum tipo de tarefa, tá? Então, para fazer isso, basta você marcar com a opção Project Manager e clicar no mais. Então, beleza, agora tem um usuário chamado auditor. E, por fim, eu vou botar um usuário que chama administrador. Esse usuário administrador, esse sim, vai ter a opção administrador aqui do canto, tá? Por que eu botei o meu nome aqui? Para mostrar para vocês que quando a gente está criando o seu usuário padrão, ele não necessariamente tem que ter o nome do teu cargo. Ele pode ser o seu nome, ele pode ser seu apelido, ele pode ser uma identificação, sei lá, seu número do crachá, o que você quiser, tá? É importante dizer somente que esse usuário vai ter esses privilégios, tá? Então eu vou criar um usuário genérico aqui, vou chamar de Daniel.
tá? O Daniel, ele vai ser administrador, ou seja, ele tem todos os privilégios. Daniel não tá mais no projeto, João, sinto muito. Você roubou minha piada. Então, o Daniel, ele pode, num primeiro momento, ser somente... Ele era administrador, mas ele pode simplesmente virar um gerente de projeto. Se eu quiser que agora ele seja só gerente de projeto, eu vou lá, defino o novo privilégio dele, clico em atualizar, Daniel foi atualizado, e se o Daniel for demitido ou saiu, você simplesmente clica no usuário. Ué. Era para deletar aqui, não foi. Não sei porque tá travado. Tá querendo deixar o Daniel aí. O Daniel tá bravo aqui, viu? Daniel, não abandona o projeto, meu filho. Mas vamos lá, era para essa opção, é que como ele não fez o primeiro acesso ainda, ele não está permitindo apagar, tá? Mas era para ele estar com essa coloração, ele era para estar com essa coloração aqui mais fortinha. Bastava você clicar no menos, ele vai sumir, ok? Então você tem os usuários, vou deixar dessa forma, tá? Porque não vai ser o caso de fazer um acesso. Basta você definir o privilégio que você quer e atualizar, e o usuário tem aquele privilégio que você definiu, ok? Por fim, nós criamos os usuários. Esses usuários, eles podem estar associados a um grupo, né? Lembra que a gente colocou, já tinha 3 grupos pré-definidos? Um chamado Administrator, um chamado Project Manager e um chamado Operator. Essas são as pré-definições do projeto, né? Só que a gente poderia chamar um grupo do nome que a gente quisesse. Vamos chamar de TI, por exemplo. O TI, eu posso dar o privilégio que eu quiser para esse grupo. Então, no TI, ele vai ter a função de administrador. No caso, está igual, mas eu só quero dizer que você pode criar o grupo de acordo com o seu desejo. E na opção anterior, se a gente voltar para lá, esse novo, eu posso criar um usuário agora com o cargo TI, tá? Isso fica a definição de quem está criando o banco, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Por fim, a última coisa, eu já tenho o usuário, eu já tenho o grupo, eu preciso definir uma fase a esse grupo, né? Quais seriam as fases? Por padrão, nós já temos a fase mais simples de todas, que é a fase interpretação, tá? Nós podemos adicionar uma nova fase, chamada de auditoria, tá? Cliquei em auditoria, agora tem uma nova fase chamada auditoria. Qual é o grupo que eu quero que tenha o privilégio da auditoria? No caso aqui, eu vou selecionar o TI, por exemplo. Uma vez que eu cliquei na auditoria, na fase, e eu cliquei em qual grupo vai ser associado a essa fase, eu clico em mais e pronto. Agora tem uma interpretação sobre o grupo de intérpretes, eu tenho uma auditoria sobre o grupo que eu citei de exemplo, TI, poderia ser auditores, ok? E fecho. Pessoal, uma vez que nós chegamos nessa etapa, nós configuramos todo o nosso banco de dados, tá? Então, aquela pirâmide invertida que eu tinha simplificado aqui no começo, né? Essa daqui, aliás, tem mais uma para trás. Essa daqui, se você destrinchar ela, a lógica por trás disso é isso aqui, tá? Então, nós temos um modelo conceitual que é bem abrangente, nós temos um projeto que pode ser, na verdade, subdividido em diversas áreas, ou seja, diversos estados, por exemplo. Nós temos um output que vai receber algumas classes, e essas classes vão ser escritas com forma
a seguir umas regras topológicas. Essas regras, elas vão estar dentro de uma área de interesse. Essa área de interesse vai ser representada pelas nossas tarefas. Essas tarefas vão estar associadas a uma fase, e essa fase vai estar liberada para um grupo de intérpretes, tá? Então, essa é a estrutura do banco de dados. Então, isso está por trás do trabalho que você está fazendo. Toda vez que você abrir o teu TA, você criar o workspace, você vai estar criando todos esses arquivos que você definiu como base para a criação do banco de dados. Então, toda vez que você tiver, no nosso caso aqui, criando um workspace, você vai estar criando esse carinha daqui, que é a célula, a área de interesse, o desmatamento, que a gente chamou de máscara, e, no caso, a única órbita ponto que a gente vai poder trabalhar. Ok? Então, dentro desta órbita ponto, eu vou poder selecionar essas células pelo usuário que eu defini. E tudo isso vai estar criado com base numa regra máxima que vai estar definido pelo ID de cada célula, tá? Pessoal, no final foi até mais rápido do que eu imaginei, mas esse é a estrutura do banco de dados que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? A última coisa, agora que eu já fiz tudo aqui, eu vou abrir o Postgres, então existe uma grande chance de travar tudo, por isso que eu estou deixando só para mexer nisso agora no final, tá? O Postgres é o sistema gerenciador de banco de dados, né? Então, uma vez que você abre o Terra Amazon e você seleciona os arquivos e as formas que você quer selecionar isso, ele vai criando algumas tabelas e associando para você tudo isso automaticamente. Mas por trás ele está criando um monte de tabelinha, então eu vou mostrar para vocês. Então, Postgres, abri o meu banco de dados, tá? Como chama o meu... esse Amazônia aqui que eu acabei de criar, tá? Então, esse projeto PRODES Amazônia, ele tem um monte de tabelas, tá vendo? Um monte de tabelas, catálogos, e dentro deles você consegue ver algumas informações, tá? Eu estou falando aqui de maneira prolixa para ganhar tempo para ver se eu consigo achar onde fica, por exemplo, a informação de órbita ponto. Então eu posso... A órbita ponto fica sobre o arquivo TA-cell. Lembra que a gente definiu? Então, se eu, por exemplo, clicar aqui, eu estou abrindo o TA-cell pela tabela, né? Então, eu estou criando esse banco de dados aqui. Estou criando esse dado pela interface do Terra Amazon. Mas o arquivo que eu criei, ele tem uma chave principal, ele tem o tamanho da geometria, ele tem toda a definição dela. Então, tudo isso está sendo criado aqui. Nesse caso, eu peguei como exemplo o TA-cell, mas existe uma tabela para usuário, existe uma tabela para regra topológica, existe uma tabela para, no caso, a regra topológica está aqui, tá? Existe uma tabela para operações, existe uma tabela para tudo que você criou dentro do banco de dados, ele vai estar organizado dentro dessas tabelas. Essas tabelas é exatamente essa estrutura que foi definida pelo nosso modelo conceitual inicial. Então, quando eu estou definindo, por exemplo, mostrando para você uma célula, essa célula ela consiste na tabela TA-cell, que vai ter o número do cell ID. Ela consiste numa outra tabela lá, que ela vai chamar TA-geometria. Essa TA-geometria ela vai estar associada aos usuários do grupo 1.
O grupo 1, na verdade, é um grupo que contempla o Cassiano, o João e o Daniel, que não consegue ser demitido. Vai ter os assentos disponíveis, na verdade, são as regras topológicas que vão estar associadas na tabela Z, tá? Tô dando um exemplo aqui, mas isso que é importante a gente dizer, tá bom? E é isso, pessoal. Vou aqui para a apresentação e vou... João? Oi? Já que você está aí com o Postgres aberto, mostra também o backup. Você fez tudo isso, se você perder, você chora. Realmente, pessoal, essa é uma etapa importante, tá? Voltando aqui para a apresentação, uma vez que você chegou nessa etapa, vocês estão vendo a minha tela de novo? Tá, beleza. Uma vez que você chegou nessa etapa, tá, Igor depois Thaís, tá? Só chegando aqui. O nosso banco que a gente criou chama Prodes Amazônia, né? Para você fazer um backup, quando o Fábio fala, pessoal, hoje eu não vou poder fazer... hoje não vai poder fazer nenhuma operação porque eu estou trabalhando no banco. Ele fez algum processamento e depois disso ele clicou aqui com o botão direito, tá? E ele clicou nessa opção backup. Eu não vou clicar agora porque ele vai deixar a máquina toda travada. Mas basicamente você clica aqui em Prodes, no nome no nosso banco, no caso chama Prodes Amazônia. Botão direito, backup. Ele vai criar uma cópia de segurança e depois você pode simplesmente criar database. Você cria um novo database direto do próprio Postgres, Igor, olha aqui. E aí você pode, através daqui, abrir um backup já feito, tá? Selecionando o encoding, selecionando o parâmetro, selecionando o esquema que você vai selecionar, na verdade, o arquivo que você já está backupado, tá? Backupado é ótimo, mas já está feito o backup, tá? Então você restaura esse arquivo, coloca o cabeçalho dizendo que é um arquivo do TA, ou seja, todo arquivo feito pelo TA, ele tem umas características chatas, tá? Então, você tem que copiar dentro dessa pasta aqui. Putz, eu não lembro qual que é. Mas tem uma pasta que tem o cabeçalho de um arquivo feito pelo TA. Você tem que copiar esse cabeçalho e colar para poder você restaurar esse banco de dados, tá? Mas, basicamente, você clica aqui em fazer o backup, depois você cria um banco de dados e dá um restore, ok? É isso? Thaís e Igor, por favor. Vai lá, Thaís. Acho que ela travou. Tá, então deixa eu perguntar rapidinho. João, pelo que eu entendi, o banco de dados só trabalha com dados vetoriais, né? Ou ele trabalha com raster também? Não, vetorial. Tá. Se você for trabalhar com raster, você tem que trabalhar com uma conexão externa. É isso que eu ia te perguntar, se existe algum banco de dados que comporta, sei lá, também extensão para utilizar imagem, né, o raster. Se você conhece, se é possível implementar isso para, sei lá, no futuro, unificar o banco de imagens com... O Terra Amazon ele já tem uma extensão para trabalhar a conexão de imagens de maneira externa, tá? Faz muito tempo que eu não trabalho com essa conexão externa, porque no momento que nós tentamos trabalhar, o pessoal do Cerrado pode lembrar disso, no momento que a gente tentou trabalhar com a imagem através de uma conexão com banco externo, a questão do fluxo de rede para a imagem foi um gargalo gigantesco, né? Então, mesmo que a gente tenha uma rede de barra 1000, né, que é o barramento maior que a gente tem, quando você faz qualquer mudança de mexeu a tua imagem um pouquinho para o lado, tem esse fluxo de dados de ida e volta de você com o usuário do lado, com outro usuário, congestionava completamente a rede, tá?
A ponto da gente, mesmo tendo o banco de imagens externo, nós fazíamos uma cópia para o nosso computador. Então, no final, era inviável, porque a gente acabava trabalhando com uma imagem local, de qualquer forma. Mas é possível. Isso aqui. Valeu. Oi, João. Oi? A Thaís. Oi, Thaís. É que travou na hora. Então, é só uma dúvida a respeito das regras que você utilizou aí no curso, né? Ela reproduz exatamente as regras que a gente usa ou tem mais coisa? É que existem algumas especificidades de alguns projetos. Por exemplo, eu não sei exatamente nesse momento como é que está o dado do prod cerrado. Mas eu lembro que tinha, além da diferença com a própria máscara, tinha diferença com o indício, tinha um arquivo externo que continha, por exemplo, o arquivo de resíduo, então você tinha um outro output, e nesse output você botava a mesma regra de diferença, mas basicamente a lógica vai ser um arquivo que vai receber classe e esse arquivo não pode ter sobreposição. Então, nesse caso, ele vai ter uma diferença dele mesmo e depois uma diferença com os que o cercam, entendeu? Mas a lógica é sempre essa, não vai mudar. Ou seja, o básico está ali, né? Você cria um polígono, ele vai recortar a máscara para não ter duplicidade de dados. Né? Exatamente. Tá bom, obrigada. Exatamente. Cassiano? João, teve alguma mudança na criação do banco de dados com o TA offline ou é a mesma coisa? A lógica é a mesma. A única coisa que é importante dizer é que através de uma chave de tarefa, né? A chave de tarefa, né? A chave da órbita ponto, no nosso caso, você está gerando uma pequena cópia daquele banco de dados no seu computador. E a partir do momento que você gera essa cópia dessa pequena porção do banco de dados no seu computador, você trava no banco original aquela área. É como se você tivesse selecionado todas as células. E depois que você trabalhar, você sobrescreve aquele dado original. Então, nada mais é do que você está retirando uma porção do dado e voltando para lá depois. A estrutura é a mesma, a lógica é a mesma, é tudo a mesma. A única coisa que foi adicionado foi essa etapa de você tirar e depois você sobrescrever. Antigamente era tudo feito essa sobrescrição ao mesmo tempo, né? Agora o Wagner. É exatamente isso, Wagner. A gente já tem até essa interface no próprio TA, né? Mas ela, como eu disse, ela não se mostrou muito eficiente. Mas a gente já tem essa interface externa. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que é isso, pessoal. Eu agradeço aí a presença de todos, agradeço a atenção de todos. Eu sempre vou estar aqui disponível caso haja alguma dúvida, caso você queira recriar o teu banco de dados, né? É importante para mim que você entenda o que você está fazendo, né? Então, por isso que a gente fez essa etapa aqui de criação do banco de dados, né? A última coisa, juro, a última coisa. Eu lembrei aqui agora, né? Voltando aqui para o TA, vocês já estão vendo minha tela novamente? Dá um joinha aí para mim, alguém. Estamos vendo. Beleza. Então, o que a gente está criando aqui agora, o que a gente criou, na verdade, né? A gente criou um projeto, que no caso a gente chamou de PRODES, poderia ser só Maranhão, poderia ser só Pará, poderia ser só um estado, poderia ser só um município. Você definiu como sendo o total, que é o PRODES, não tem problema. Definimos, ativamos o projeto PRODES. Uma vez que você ativa o projeto PRODES, lembra que a gente tinha associado algumas tarefas àquele projeto? Então agora nós temos as tarefas. Ué, cadê a tarefa aqui? Vai ter que aplicar o filtro, né? Ué, por que não foi? 2020.
Nova tarefa, adiciona a fase, você fez tudo isso, né? Você fez essa fase, você adicionou essa tarefa, adicionamos a tarefa adicionada com sucesso, ela vem para cá, você habilita, e aí sim você já está editando dentro daquela área. Então, tudo aquilo que você já chega mastigadinho, essa é a lógica, tá? Isso é importante dizer, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas perguntas. Por favor, qualquer coisa entre em contato. E é isso. Ô, João, eu acho que aí no futuro, algum trabalho pequeno que a gente vá fazer, a gente poderia a gente mesmo tentar criar esse banco. Tranquilamente. Não falo, tipo, o banco do PRODES Amazônia, do PRODES Cerrado, porque aí, né, não vamos correr esse risco, mas algum trabalho menor que a gente for fazer, eu acho que seria legal a gente fazer junto aí na prática. E depois trabalhar em cima desse banco, né? Sim, sim. Por exemplo, sei lá, uma área do Maranhão aí. Sim, quando surgir a próxima área aí que a gente tenha que fazer algum ajuste. Obrigado aí, foi ótimo, viu, João? Acho que é importante a gente entender como é que se dá esse processo, que até então era uma caixa preta para a gente, né? Sempre o Fábio faz e a gente não sabe como é que é esse processo. Exatamente. Às vezes eu até comento com você, com a Luciana, vamos adicionar tal coisa, vamos fazer tal coisa, porque é uma questão mais simples, mas é que a gente pensa que é muito complicado. É importante a gente entender as especificidades daquilo e o que aquilo pode acarretar. Mas também é importante a gente entender que aquilo é uma coisa simples, que a gente, às vezes, eu e você possamos fazer. Eu estou dizendo eu e você, mas pode ser qualquer um aqui. Todo mundo tem plena capacidade. Legal, muito bom, João. Obrigada aí. E queria dizer também que quem se interessa pelo assunto de banco de dados relacionais, banco de dados geográficos, tem uma extensa quantidade de material na internet, mas a gente aqui dentro do INPE tem, né, dentro do censuramento remoto, tem cursos específicos, acho que tem até um material em PDF na DPI disponível, então tem bastante coisa para a gente se informar, e acho que é muito importante todo mundo ter essa noção, né, de que a gente está trabalhando com um banco de dados que não é uma coisa assim restrita, né? É uma máquina que tem todo esse ferramental para que a gente possa trabalhar com uma equipe tão grande em diferentes lugares e entender essas regras aí de topológicas e as limitações que a gente tem também com elas, né? E o que a gente pode, de fato, até onde a gente pode ir conforme o seu usuário, né? Então, recomendo aí a leitura e faço aí o convite também para quem tiver esse ciclo de palestras aí que o Cassiano está promovendo, está bem interessante, a gente não vai ter muito mais tempo para estender, que logo a gente começa o nosso mapeamento, mas enquanto ele não chega, fica aí o convite também para outras equipes aí que estão assistindo, pensar em promover os seus próprios ciclos também, se tiver conhecimento para partilhar, porque é essa a ideia, né? Aqui é a gente partilhar o conhecimento que a gente tem entre nós, né? Então, até teve aí umas perguntas de a gente compartilhar o link com pessoas de fora da equipe. Eu, particularmente, não tenho, assim, uma restrição a isso, mas fica difícil para quem está dando aula, atender todo mundo, né? O João não chegou a fazer exercícios, mas outras pessoas vão fazer, o Libério acho que vai fazer, que ele deu um aceno ali positivo com a cabeça, então fica mais difícil a gente acompanhar todo mundo. Então, se tiver alguém assim que vocês queiram chamar e que tenha relação com o projeto, a gente pode até abrir, mas a gente evita de abrir para mais gente, porque realmente o tempo é curto e a informação é uma grande quantidade de informação. É isso, pessoal. Obrigada aí. Agora vocês já sabem tudo do PA. Do Dalton. Legal, isso. O Dalton, enquanto a gente estava começando aqui, o Dalton me mandou um e-mail